Alguém já parou para pensar no que a nossa Constituição realmente promete? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais importantes e, vamos dizer, ambiciosos dela, os direitos sociais. No papel, tá tudo lá, a garantia de uma vida digna para todo mundo. Mas como é que essa promessa funciona na prática? É isso que a gente vai tentar entender agora. Para a gente entender o que são os direitos sociais, vamos pensar no Estado como se fosse um guarda de trânsito, ok? Os direitos de primeira geração, aqueles focados na liberdade, é como se pedissem para o guarda não interferir, sabe? Deixar a gente passar. Já os de segunda geração, que buscam a igualdade, aí a coisa muda. Eles exigem que o guarda atue, que ele organize o trânsito para garantir que todo mundo consiga chegar ao seu destino em segurança. É basicamente a diferença entre um Estado que não atrapalha e um Estado que ajuda. E essa ideia de um Estado que precisa agir, que precisa proteger, não surgiu do nada, né? Vamos voltar um pouco no tempo lá para a Revolução Industrial. O cenário era de jornadas de trabalho que não acabavam mais, condições horríveis, nenhuma segurança. Foi nesse caos que os trabalhadores começaram a sacar que só a liberdade não enchia a barriga. Era preciso que o Estado entrasse em campo para garantir o básico, o mínimo para uma vida digna. E toda essa luta histórica acabou encontrando um lugar de destaque na lei mais importante do país, a nossa Constituição de 1988. Vamos dar uma olhada em como essa promessa de dignidade foi parar no papel. O artigo 6º é o coração dos direitos sociais. E olha, a lista é longa e impressionante. Não se fala só em sobreviver, mas em tudo o que faz uma vida ser plena, né? Educação, saúde, moradia, lazer. É uma declaração de intenções muito forte, um verdadeiro projeto de nação. E o interessante é que essa promessa não ficou parada no tempo. Ela foi evoluindo junto com a sociedade. A moradia, por exemplo, só entrou nessa lista no ano 2000, a alimentação em 2010 e o transporte só em 2015. Isso mostra que a nossa própria ideia do que é essencial para viver bem está sempre se expandindo. Bom, mas uma coisa é ter o direito escrito na lei, bonitinho na Constituição, outra, bem diferente, é fazer aquilo virar realidade. E é exatamente aqui que a gente entra no grande dilema da coisa toda. De um lado dessa história, a gente tem um argumento do Estado, um conceito conhecido como reserva do possível. É basicamente o governo falando, olha, a gente adoraria garantir tudo isso, mas o cobertor é curto, só dá para fazer o que o orçamento permite. É o lado pragmático, o lado do dinheiro, falando mais alto. Só que, do outro lado, vem a resposta para esse argumento, o mínimo existencial. Esse princípio diz o seguinte: não importa o tamanho do orçamento, existe um núcleo de direitos que é tão fundamental para a dignidade humana que o Estado é obrigado a garantir. Ponto. Não tem negociação. É aquela linha vermelha que simplesmente não pode ser cruzada. E aí, como é que essa briga se resolve? O Supremo Tribunal Federal, o STF, já bateu um martelo sobre isso. A decisão foi clara. A dignidade humana vem primeiro. A tal da reserva do possível não pode ser uma desculpa para negar o que é essencial. Ou seja, primeiro se garante o mínimo para viver e depois se discute o resto. Tá, mas e quando o governo simplesmente não cumpre essa obrigação? Aí, o Poder Judiciário pode entrar em cena. Claro, o papel do juiz não é criar política pública do zero, mas ele pode sim forçar o Estado a agir para garantir um direito que está sendo negado, como, por exemplo, o acesso a um remédio ou a um tratamento médico essencial. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como esses direitos aparecem no nosso dia a dia, especialmente no mundo do trabalho, que está todo detalhado lá no artigo 7º da Constituição. Quer um exemplo que afeta a vida de milhões de pessoas? Jornada de trabalho. A Constituição estabelece um limite, 44 horas por semana. E isso não é só um número, né? É uma proteção para o nosso tempo de descanso, para o convívio com a família, para a nossa qualidade de vida. E se precisar trabalhar além desse limite? A proteção continua. A hora extra tem que se paga com um acréscimo de, no mínimo, 50%. É uma forma de desestimular que as pessoas trabalhem demais e, claro, de compensar o trabalhador de forma justa. Outro direito super importante é o das férias remuneradas. E a Constituição ainda dá um plus, garante um bônus de pelo menos 1/3 do salário nesse período. É um reforço financeiro para que o descanso seja realmente aproveitado, né? E essa rede de proteção ao trabalho não para por aí, não. Pensa na licença maternidade de 120 dias, no seguro-desemprego, que ajuda tanto no momento difícil, no 13º salário. São todos mecanismos criados para trazer mais segurança e um pouco mais de estabilidade para a vida de todo mundo. Mas essa garantia de direitos nem sempre foi igual para todo mundo.
infelizmente. A história das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos no Brasil é um exemplo muito forte dessa luta contínua para expandir a cidadania. O que a gente vê aqui é uma verdadeira revolução silenciosa. Antes de 2013, essa categoria tinha uma lista de direitos bem mais curta. A Emenda Constitucional 72 virou o jogo, estendendo direitos básicos como jornada de 8 horas, pagamento de hora extra e o FGTS. Foi um passo histórico para corrigir uma injustiça que durou décadas. Mas a luta não terminou. Mesmo com todo o avanço de 2013, ainda existem direitos importantes como um piso salarial mais justo ou um adicional por trabalho insalubre que ainda não são uma realidade para a categoria. Isso só nos lembra que a busca pela igualdade é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E isso tudo nos traz de volta àquela grande questão, né? No final das contas, o que define o acesso a uma vida digna? É a força da lei, o que está escrito na Constituição, ou são os limites do orçamento, o dinheiro disponível? É essa eterna tensão entre a promessa e a realidade. Uma pergunta que com certeza continua a moldar o futuro do Brasil.